E além dessa questão toda do cientificismo autoritário que o Ocidente fracassou no teste durante a pandemia, tem, claro, essa questão toda do Islã, do politicamente correto, de como lidar com terroristas. E essa imagem que está circulando muito aqui nos Estados Unidos, muito, ela ilustra com perfeição o grande problema do Ocidente hoje. Um imigrante violento com uma faca esfaqueou o pescoço de um policial que veio a óbito, infelizmente. Depois de alguns dias no hospital, ele faleceu. E o policial estava ali dominando e mobilizando um homem que tinha tentado desarmar o imigrante violento armado. Então, é a imagem perfeita do Ocidente. A polícia a serviço dos terroristas muçulmanos contra os inocentes que estavam ali agindo como heróis, e depois vai lá e leva uma facada letal do próprio imigrante. Que situação. Mas é exatamente o que nós estamos vivendo. E aí, a gente vem para a violência brasileira, que tem outra razão. Não é por politicamente correto, com medo de ser chamado de xenófobo, se endurecer com imigrantes ilegais e tudo mais. O Brasil não tem exatamente esses problemas, mas tem outros, e tão graves quanto ou mais. E o principal deles é a bandidolatria. Então, o Mota está com uma coluna na Gazeta do Povo hoje excelente sobre isso, as fotos das vítimas. E, óbvio, né, o truque dessa turma consiste em nunca lembrar das vítimas verdadeiras. Nunca. É sempre vitimizar o marginal. Ah, coitado, é um problema socioeconômico, ele teve uma infância difícil. É sempre humanizar vitimizar o marginal e ignorar a vítima. Porque se a gente começar a lembrar das vítimas, começar a mostrar as vítimas, a campanha deles, da extrema esquerda, que defende a bandidolatria, fica bem mais complicada. Então, diz o Mota, existe no Brasil um ecossistema formado por indivíduos e organizações voltadas para a defesa institucional de criminosos. Uma das atividades desse grupo é promover a pauta do desencarceramento. Isso fica óbvio pelo seguinte: as entidades que defendem os direitos dos criminosos presos, os direitos dos manos, como a gente diz, que dizem lutar pelo seu bem-estar, são as mesmas pessoas que usam todos os recursos possíveis para impedir a ampliação e a melhoria do sistema prisional, ou seja, construir mais prisões, por exemplo. Eles são contra. Ué, por quê, né? A pastoral carcerária é o exemplo que o Mota dá para ilustrar. Basta uma visita ao site da entidade para descobrir que o primeiro item da sua agenda é suspensão de qualquer investimento em construção de novas unidades prisionais. E eles vêm com aquele papo que o Brasil prende muito. Não, o Brasil não prende muito porque o Brasil tem uma baita impunidade e uma taxa de criminalidade altíssima. Como é que pode prender muito? A falta de investimento na ampliação do sistema prisional é justamente uma das causas do seu estado precário e da superlotação. Por que, então, uma entidade que diz defender o bem-estar e os direitos dos criminosos é contra novos presídios? É claramente uma postura sem sentido, incoerente, mas tem método. E dentro da lógica deles, a gente sabe muito bem qual é o objetivo. Eles querem, no fundo, soltar os marginais, e para isso eles precisam das imagens de superlotação e blá blá blá, porque eles, no fundo, querem defender a marginalidade. Eu vou transformar agora a live em apenas fechada para apoiadores, né? Em 1 minuto. Caso tenha alguém que entrou de paraquedas e não é um apoiador ainda, peço que considere se tornar um apoiador para ter acesso a esse conteúdo exclusivo para os apoiadores. Além disso, por falar no Mota, quero trazer aqui com muita, digamos assim, honra, com muita emoção, inclusive, a postagem dele que eu vi hoje. Quem me levou para a Jovem Pan foi o Rodrigo Constantino. Eu já tinha quase 50 anos quando aprendi com o Consta e o Hélio Beltrão
os princípios do liberalismo. Até então eu era um isentão, um social-democrata. Palavras são sementes, nunca desistam. Eu respondi lá com um coraçãozinho, né? Fico muito comovido e eu trago isso aqui para nossa reflexão, né? Como as coisas têm consequências, ideias têm consequências. A gente vai plantando e não sabe nem quando vai ser a colheita, mas a gente está plantando. E às vezes um cara como o Mota, que hoje, sem sombra de dúvidas, é mas disparado a melhor voz da Jovem Pan, quiçá a única, acho que o Alan Gani está lá ainda. Eu também levei o Alan Gani para lá, ele é um sujeito bom, muito mais técnico na parte de economia, um liberal. Em relação a certas brigas, ele vai evitar, porque é uma coisa de perfil. Mas, olha só, o Mota já tinha meio século de vida. Um tucano, como ele mesmo diz. Hoje ele está lá, um defensor dessas ideias de direita, um especialista em segurança pública, por exemplo, entre várias outras coisas que ele vem defendendo com maestria, e ele acredita isso às minhas palestras e do Hélio Beltrão. Ao Partido Novo, que ele frequentava no início, porque ele era um dos fundadores com o João Amoedo. Ele podia ser um João Amoedo. Hoje ele é o sujeito que escreveu um livro, Os Inocentes do Leblon, que eu prefaciei, detonando a postura oportunista do próprio João Amoedo, e para onde ele tentou levar o Partido Novo. Acabou que o partido foi mais forte que ele, que foi o cara que botou a grana toda e fundou, junto com 100 e poucas pessoas, mas ele era o dono da bola. No caso, o dono da carteira, né? E, felizmente, o partido se mostrou mais forte que ele, porque seguiu os próprios princípios do partido que ele queria ignorar para seguir o seu projeto pessoal de poder. Então, veja que coisa. A gente não sabe quem amanhã vai encampar as nossas ideias e se tornar, às vezes, um CEO de uma empresa importante, um parlamentar, um presidente, um jornalista, um artista, que vai levar para o ninho da cobra uma mensagem diferente com embasamento. Daí a importância do nosso trabalho. E quando eu digo nosso, não é o meu, não, de vocês também, que apoiam e que disseminam, que ajudam a divulgar. Então eu fico muito feliz com isso. E aí, do outro lado, claro, nós temos o quê? Nós temos eles, os eternos alienados ou vendidos. Porque o problema para a ignorância é o conhecimento. O problema para a falta de caráter não descobriram ainda. Talvez na idade mais tenra, um bom chinelo Havaianas no bumbum, esse tipo de coisa, né, que não se faz mais. Deveria.